Fala aí, galera, beleza? Rafa Máximo na área, tudo bem, gente? Eu tô aqui com o pessoal do podcast Queda Livre. A gente tava cheio de problemas técnicos aqui. É normal na primeira live a gente ter todos esses imbrólios e tal. Tem uma galera que não tá conseguindo entrar, mas não tem problema, estamos aqui todos cheios de material, nós estamos preparados, então nós vamos continuar mesmo assim. Eu tô aqui com a Lei e com a Cibele, que são duas membros do podcast, que é da Livre também. A gente separou aqui algumas perguntas para responder, a gente tem alguns temas aqui, então acho que se vocês quiserem, vale a pena vocês se apresentarem, aí conforme a galera for entrando, a gente vai seguindo a nossa conversa. Vai lá, Lê, quer começar? Pode você. E aí, Charlie, tudo bem? Oi, Charlie. Pode ir, se quiser. Oi? Apresenta aí pra galera quem é você. Bom, vamos lá. Sou a Cibele, tenho 30 anos, moro em Campinas, interior de São Paulo. Tô no Queda Livre quase desde o comecinho aí, perdi os 2 primeiros episódios que o pessoal gravou. Faço parte do roteiro, às vezes ajudo nas redes sociais. Acho que é isso, basicamente. Legal, e você, Alê? Bom, eu sou a Alessandra, muita gente me conhece como Ali ou Alê, então fiquem à vontade. Eu comecei com o podcast, na verdade, a convite da minha amiga, da Nath, que ela ainda não chegou. E faz uns 2, 3 meses, na verdade, eu ajudo vocês na parte de... Meu Deus, eu esqueci. Roteiro. Ajudo no roteiro e ajudo com ideias também. Eu sou muito crítica, então eu sempre tô sendo aquela pessoa que fica assim, será que funciona dessa forma? Então eu faço com isso também. Boa, bacana. Cara, bom, eu acho que é isso mesmo. A nossa ideia foi criar uma live. Para poder trocar um pouco de ideias com relação a podcasts, né? Como a gente está há algum tempo junto, como a gente está trabalhando bastante na produção do nosso podcast, que é o podcast Queda Livre, né? Eu não sei se a Charlie está conseguindo entrar. Charlie, está ouvindo a gente? Charlie, fala alguma coisa. Você tá viva? É um vídeo? Não tô ouvindo ela. Beleza. Quer me ligar no telefone? Né? Manda áudio no WhatsApp. Manda um áudio pra ela e ver o que acontece. Mas basicamente essa era uma live pra gente poder explorar um pouco essa parada do podcast. Porque a gente tá há algum tempo produzindo podcast, a gente tem alguns conhecimentos sobre esse processo de produção, sobre como tirar um podcast do papel, e aí a gente pensou em compartilhar um pouco esse tipo de conhecimento. Então nós trouxemos 5 perguntas hoje para tentar explorar um pouco a criação do seu podcast. A gente sabe que o podcast ele tem todo um processo mais complexo para que ele possa acontecer. Então, assim, a gente sabe que ele passa pela concepção, ele passa por um setup onde a gente começa a desenvolver a identidade do programa, periodicidade, roteiro base, a gente passa pela gravação, e aí todas as pessoas que fazem podcasts, elas têm muitas dúvidas com relação a qual é o setup mínimo, que equipamentos adquirir, como é que eles podem gravar, que software que eles podem usar para editar, gravar e masterizar os programas. Além disso, também todo o processo de edição, o que pode ser feito no processo de edição e afins. Então, é um tema bem rico, a gente tem muito conteúdo. Eu vi que o Cauê entrou aí. E aí, Cauê, tudo bem? Fala, galera, tudo bom? Beleza, cara. Tudo certo. E aí, conseguiu entrar aí, cara? Foi tudo... Entrei, foi bem tranquilo, pelo Zoom, né? Antes a gente tava decidindo se era pela Twitch, aí... O Zoom é bem versátil, na verdade, né? Não, na verdade tá lá na Twitch, é que eu tô pegando a telinha do Zoom aqui e passando lá na Twitch. Tá, Entra lá no canal pra você dar uma olhada, pra você ver o que tá bom. pegando lá. Beleza, vou entrar lá.
Mas é basicamente isso, pessoal. Então, assim, Vocês querem que eu mostre a primeira pergunta? Vocês querem falar um pouco sobre como que a gente criou o podcast? O que vocês querem explorar pra galera? Eu acho que seria interessante só, né, como é um começo, falar da onde surgiu a ideia, né, de começar esse podcast. Porque ele é um podcast diferente, ele é um podcast colaborativo, e eu acho que essa ideia é muito legal. Foi o que me chamou a atenção. Ah, é verdade. A gente começou com esse podcast. Eu acho que todos nós fizemos um curso que era do Murilo Gun, que era um curso de criatividade, né? E aí nesse curso a gente ele fomentava muito uma rede de pessoas pra gente conhecer outras pessoas e tal. E eu lembro, e aí nós fizemos um post, eu acabei fazendo um post lá, um primeiro post do tipo com essa ideia, pessoal, e aí, se a gente fizesse um podcast colaborativo? Muitas pessoas acabaram respondendo. E aí, numa primeira leva, nós tivemos algumas 30 e tantas pessoas. Era um grupo que, se eu não me engano, que tinha 20 mil pessoas, né? Um grupo no Facebook que ele criou. E aí, algumas 30 e tantas pessoas responderam. Além disso, numa segunda leva, a gente acabou fazendo um novo chamado. E a ideia era criar um podcast colaborativo, onde a gente pudesse juntar as habilidades das pessoas. Como a gente tem muitos perfis distintos, e no podcast você tem papel para todo mundo, tinha pessoas que só queriam atuar roteirizando, eu tinha pessoas que só queriam gravar, tinham pessoas que queriam se dedicar da sua forma para o podcast. Então eu achei que foi um acerto, porque a gente criou algo colaborativo e foi tendo a adesão das pessoas. O que culminou nesse podcast que a gente tem tocado. Ele já está na maioria das plataformas e a gente tem falado de alguns temas distintos. Então essa é a minha parte da história na criação do podcast, né? Como que foi a parte de vocês? Alguém quer falar primeiro? Você quer pegar o gancho? Ali, você já começou? Pode. É que eu, na verdade, como eu cheguei depois, talvez eu não seria a primeira pessoa a falar. Talvez você tá desde o começo, não tá? Entendi. Então, posso começar, então? Na verdade... Vai lá. Então, na verdade, eu entrei no podcast, eu sempre confundo as datas. Acho que foi em... Não, foi em agosto. Foi em agosto. Foi como todo mundo, eu estava fazendo o curso do Reaprendizagem Criativa do Murilo Gun. Aí calhou em uma das postagens, se eu não me engano, o Lucas, que era um dos nossos um dos ex-integrantes, ele postou lá sobre um podcast, eu achei interessante, né? Aliás, a gente tinha nesse curso de aprendizagem criativa, foi formado um grupão, né, no Facebook. E lá, se eu não me engano, são mais de 40 mil pessoas, né? Eu não tenho certeza da quantidade de alunos que tem aquele grupo. E em uma das postagens fala comentado sobre esse podcast. E eu falei, eu tenho interesse sim, tô dentro. Aí me jogaram no grupo do Telegram, que tinha muitas pessoas lá. E depois a gente migrou para uma outra plataforma nossa própria do podcast, né? E tá aí, dei praticamente uns 5 meses, mais ou menos, que eu tô participando. O pessoal, se eu não me engano, o Rafael, a Lisiane, a Nath, estão desde abril, né, Rafa? Se eu não me engano, que vocês fundaram fundaram o podcast. E tá sendo uma experiência bem bacana, assim, tá? Eu participo da área de roteiro, eu ajudo um pouquinho no design e nas mídias sociais, mas a experiência tá muito, muito gratificante, assim, tá bem legal e eu acho que só tende a evoluir. Eu acho que a melhor parte... bastante com todos vocês, aprendo bastante com a galera. Eu acho que a melhor parte disso tudo foi poder usar as habilidades que cada um tinha para oferecer, né? Porque a gente acabou dividindo o podcast em uma série de times, porque foram times que fazem, né, o podcast funcionar. Nós criamos assim times de editores, criamos times de organizadores, times de redes sociais, porque a gente tinha a galera que só queria, eu trabalho com marketing digital, então eu só quero fazer os posts, eu só quero criar as artes. Então isso funcionou muito bem, porque a gente foi criando alguns times, né?
E isso deu muito certo. Eu acho que a gente vai precisar mudar de sala aqui rapidinho. É ruim, a gente já escuta a opinião dos outros, a parte da histórica dos outros, mas eu acho que a gente precisa mudar de sala rapidinho, tá, gente? A gente já volta e a gente tem muita coisa para conversar. Nós só vamos dar uma pulada de sala. E aí, velho, conseguimos? Tá todo mundo aí? Eu acho que o Cauê acabou não voltando com a gente, né? Não se perdem no caminho. Isso foi pensado para tirar o Cauê. Tá. Bom, gente, então enquanto o pessoal tá entrando, a gente estava contando um pouco dessa parada da criação, dessa parada do nascimento do podcast, para quem tá assistindo conhecer um pouco mais a gente, né? Então, se vocês quiserem dar o ponto de vocês, e aí o ponto de vista, e aí depois a gente acaba indo para as perguntas, para os itens, né, que a gente listou aqui. Quer falar um pouco, Cibele? Bom, Oi. eu tô... Não, Não, o que você estava falando? Vai lá, Thiago. Não, pode falar. Em seguida eu... Tá, vamos lá. Só para não prolongar muito aqui esse tema, mas eu entrei no podcast, deve fazer também uns 4 meses. O pessoal já tinha gravado os 2 primeiros. Eu não lembro exatamente como eu entrei, se foi por um post no Face, se foi alguém que me falou, enfim. Mas enfim, só sendo embaixo do que a galera falou, é uma experiência super rica, assim, todo mundo tem de backgrounds muito diferentes, tem formações diferentes, é de lugares diferentes, então as ideias, sotaques e jeitos de trabalhar diferentes de todo mundo só somam. Bom, Bacana. gente, eu tô no podcast desde o início, assim, 20 de maio, né? Foi a nossa primeira reunião. Estava muito empolgada por esse projeto e, assim, as expectativas eram a mil. Lógico que eu não tinha intenção nenhuma de gravar podcast, né? E aí logo eu me identifiquei com o roteiro. Mas aí, né, como a galera é super incentivadora, a vibe é legal, as pessoas são super acolhedoras, vão incentivando a gente, aí eu participei do primeiro episódio. E, gente, é uma adrenalina surreal gravar, tá? A gente começa com aquele nervosismo, mas depois a gente solta, né? Porque, assim, a galera é super de boa. Então, gravar podcast foi uma experiência sensacional. Recomendo. Bacana. E você, Alê? Bom, eu já tive experiência um pouco com podcast quando eu estudava. Eu estudei nos Estados Unidos por um tempo e fiz jornalismo. Então, a gente tinha um estúdio de rádio e eu gostava muito. E a minha primeira experiência foi com lá. O que eu gosto mais de podcast é porque é mais uma conversa, né? Então, tanto é que o podcast que eu tinha com as minhas amigas a gente chamava de unedited, que é não editado. Então, era realmente uma conversa que a gente escolhia um tema e colocava no ar. Então, quando a Nath fez o convite para mim, eu, né, trabalhei também muito com escrita e temas e textos. Eu falei, bom, eu posso tentar ajudar na questão de roteiro, né? E eu tenho muita experiência com marketing também, então me ajudou a gente discutir. Eu gosto muito dessa discussão que a gente tem de temas, ver o que seria atraente para as pessoas ou não. Enfim, aí foi assim que eu entrei. Entrei assim sem querer, pulei e já cheguei chegando. E ninguém vai fazer piada com esse gabarito dela, não? Eu estava estudando nos Estados Unidos quando eu montei um podcast. Era international? Era inglês o podcast? Qual que era a parada? Que aí não dá, né? Era, porque eu tava fazendo... As minhas parceiras eram uma menina da Nigéria e uma outra que ela é americana, mas ela tem background mexicano. Então, a gente até falava que a gente tinha, né, culturas diferentes. E esse era um dos temas que a gente falava, né? Uhum. Sobre como era a experiência de cada uma em cada tema. Mas, por favor, gente, eu falo que coisas porque era um sonho meu, batalhei muito pra estar lá e foi incrível. Então, parte da minha vida, mas todo mundo tem sua história pra contar. E saíram quantos episódios lá? A gente acho que teve 5 ou 6. Eu tenho, inclusive, E manda o link. Qual era o nome mesmo? Dá pra achar?
Então, eu não coloquei não coloquei em nenhum lugar, assim, eu coloquei no portfólio online que eu tenho, um site, só que eu ainda preciso trabalhar ainda no link, porque deu probleminha. O... Enfim, né, um dia se alguém quiser eu passo, mas ele é disponível. A gente falou temas sobre, por exemplo, minha amiga da Nigéria, ela é negra, a gente falou sobre preconceito nos Estados Unidos, inclusive relacionados a mexicanos também. Nós falamos um dia sobre o filme Crazy Rich Asians, que é muito legal, sobre ter reconhecimento de pessoas de outras religiões e culturas em um filme, né, americano de tanto sucesso. Então a gente falou de temas mais políticos, vamos dizer assim. Então é legal. A gente falou de filmes bobinhos também. A gente fazia assim tema mais pra gente conversar. Mas É os bem- temas densos, né? também faz parte, né? Porque a gente tem Que que manter legal. conversa. E qual que era a dificuldade de vocês? Porque você me falou que era um podcast que você só gravava e não editava. Então, como é que era o processo? Vocês gravavam onde? No Zoom? Como é? É que a gente tinha um estúdio, né, de rádio do meu college. Então lá eles tinham estruturado, a gente tinha os microfones. Eu me achava o máximo. Então era em média 3 meninas, às vezes a gente tinha um convidado. E aí sempre uma tinha que mexer na parte dos botões para colocar música. A gente colocava trailer para ouvir e tal. A única parte de processo foi marcar horário para todo mundo estar disponível para gravar. E a segunda coisa que a gente fazia ao vivo e pegava a gravação. E a segunda coisa é preparar, né? Porque você não pode simplesmente escolher um tema e começar a falar do nada. Então a gente assistia vídeo, lia Sim. livro. Então é um processo, assim. Qualquer episódio que você for fazer, qualquer podcast, você não pode simplesmente pegar um tema e vamos falar sobre isso. Então, Exato. desculpa, perdão, te Não, interrompi. não. Eu falei exato. Não, eu concordei. Então eu acho que não é nem parte difícil entrar em um acordo. Por algumas vezes a gente teve diferenças de opiniões, então isso é interessante. A minha amiga da Nigéria tem uma experiência muito diferente do que eu tive. Uma coisa que eu lembro até hoje que ela falou no podcast que eu nunca esqueço. Ela falou assim, ela é da Nigéria, ela falou assim, no meu país, eu era eu. Eu vim pra América, eu virei preta, né? I'm black. E eu falei, caraca, nossa, aí é tipo, você entra numa outra realidade. Então eu gosto disso, porque você conhece novos mundos, novas oportunidades. E foi legal por conhecer pessoas de background diferente por isso, né? Então, até hoje eu não esqueço. Ela falou isso, eu falei, meu Deus, é verdade. Eu era eu no Brasil, hoje eu sou a latina. E isso é tipo, sei lá. Eu acho que é bacana disso, você aprender também. Você aprende muito com o podcast. A minha digníssima esposa Maíra Lopes, deixou uma pergunta assim. Tá vendo? A mulher tá junto essa daí, hein, cara? Obrigado, amor. Ela deixou uma pergunta aqui. Como vocês lidam com essa diferença de opiniões? O tempo todo a gente está divergindo, né? Porque tem muitas pessoas. Nós fechamos um pouco o grupo do podcast. Acho que a Cibele caiu. Nós fechamos um pouco o grupo do podcast e chegamos em 10 pessoas agora, né? Porque tinham muitas pessoas, algumas pessoas foram deixando pelo caminho. E aí acontece como todo ciclo de trabalho voluntário, que a galera entra, vai fazendo e tal, mas acaba desistindo ou não se conectando. E aí os que ficaram, nós estamos em 10, eu acho. Os que ficaram acabaram cada um assumindo um pedacinho do podcast e atuando nele. A forma que a gente achou para tentar lidar com a diferença foi uma parada mais uma divisão dos times. E aí, como cada time é responsável por alguma coisa, o time responsável ele acaba batendo martelo. Então, assim, todo mundo, quando a gente está criando uma arte para as redes sociais, a Nath, que não está aqui, ela faz as artes e compartilha com todo mundo. Só que aí, como as opiniões são distintas, quem é a galera das redes sociais, aí eles vão lá e batem o martelo no que é a opinião deles. Então tem um pouco o desapego, né, que a gente precisa trabalhar, que é confiar nos times que estão tocando o podcast, porque ele só é colaborativo porque todos os times têm espaço para poder tocar ele, né? Então, acho que essa é a forma que eu vejo que algumas pessoas lidam com a diferença. É isso mesmo, gente? Tem alguma parada diferente?
Não, eu acho que as diferenças de opinião, mesmo dentro dos times, elas enriquecem muito, né, os debates, assim. Uhum. Então, não necessariamente, às vezes, a gente muda alguma opinião, mas no fim das contas, a gente vai montando uma coxa de retalhos com um pouco da opinião de todo mundo. E eu sempre acho que o resultado que sai no final é melhor do que se a gente tivesse usado Se a fosse linha sozinho, de raciocínio né? retilínea de alguma pessoa em específico. Então, É verdade. acho que essa diferença é o que enriquece no fim das contas. O que eu acho legal, tipo assim, é que a gente tá muito aberta a ouvir o outro, né, no nosso podcast. Tanto que a gente nunca teve nenhuma desentendimento com relação à opinião do outro, né, de ser exposta ali. A gente está muito aberta a ouvir, acolher e dizer, tá, beleza, o que a gente pode melhorar aqui? Eu acho, assim, a gente muito unido nesse sentido, né, de compartilhar as nossas opiniões e saber que o outro também está ouvindo, está disposto a ouvir, e a gente fazer, melhorar o que tem que ser melhorado. Eu acho isso muito bacana no nosso grupo. O que não impede que também a gente quebre vários paus, né? Sim, verdade, verdade. Eu acho que para qualquer trabalho em grupo, seja no trabalho, na vida e para um projeto como esse, primeiro tem que estar todo mundo aberto a, como ela falou, a se ouvir, né? Então, e eu sempre falo que a razão de tudo, a solução para todos os problemas é a comunicação. Então, manter a comunicação aberta, ser honesto. A Nath compartilha muito das coisas. Eu falo assim, olha, Nath, eu trabalhei com design, então eu falo assim, olha, Nath, não gosto muito assim, muda talvez um pouco. Aí ela vai e fala assim, aí eu falei, tá vendo, ficou bem melhor. E eu acho que também uma coisa que faz o grupo funcionar melhor é elogios, né? Então a gente reconhecer o trabalho do outro faz com que dá confiança e a gente continue uma parceria, mesmo que há diferenças entre opiniões, que isso é normal, somos humanos, criados em maneiras diferentes, lugares diferentes, então sempre vai haver, nunca vai ser 100% concordância, mas manter a comunicação aberta e honestidade, assim, ninguém tá aqui para criticar ninguém, então acho que faz parte para manter todo mundo junto. E uma particularidade do nosso grupo nesse sentido é que eu não sei se o pessoal que está assistindo sabe, ou se ficou claro para todo mundo, mas é que a gente não se conhece pessoalmente, salvo raríssimas exceções. Então, a gente se conheceu nesse processo de construção do podcast, praticamente todo mundo virtual. Acho que talvez a única exceção seja a Lei e a Nath, não sei se mais alguém aqui se conhece. Mas a gente montou o nosso relacionamento de todos nós com base nisso, né? Tipo, na confiança, na comunicação, mesmo um longe do outro. Então, eu acho que a gente, nesse sentido, fez um trabalho muito bom, assim, porque parece que a gente se conhece há anos, no fim das contas. É verdade, são muitos desafios desde que a gente começou o podcast, a gestão de vários times, né? Porque cada time tem um estilo. Porque quando a gente vai fazer um episódio, depois a gente vai passar para vocês um pouco o link das redes onde a gente publica os episódios. Cada episódio tem um trabalho de muitas equipes. Então, você tem o time dos roteiristas que pesquisa, faz um roteiro bacana para poder embasar o episódio, e assim sucessivamente o apoio das redes sociais. Tem o time de edição que trabalha pesado nas músicas dos episódios, e assim sucessivamente. Então, a conexão desses times também foi um trabalho tem sido bem trabalhoso pra gente, né? Eu vi que a Priscila entrou. E aí, Pri, beleza? Ela congelou, gente, numa pose... Tudo jóia? Não, eu acho, eu tava escutando. Eu acho que... Estão escutando? Sim. A frase do ano. Estamos escutando? A Pri deu umas congeladas aí. Eu acho que tá ruim, Pri, o seu. Falha na comunicação. Falando em comunicação é tudo, gente. Cara, tá puxando a sardinha pro seu lado, mulher? Mas eu só falo, né? Então, assim, eu tenho que continuar puxando, falar sobre comunicação, só falo isso. Eu vou abrir aqui o tema enquanto a Priscila vai resolvendo o problema dela. Ela deu uma congelada ali na câmera. Mas nós trouxemos aqui os 5 pontos. E foi um post que nós fizemos na Vertigem, né? A gente tem a Vertigem Podcasts, que também é um braço é uma editora. A gente almeja que seja uma editora de podcasts. A gente tem alguns programas que a gente também edita. E aí no Instagram da Vertigem nós colocamos lá 5 perguntas que vão ajudar
que vão ajudar na criação do podcast. 5 perguntas que vão ajudar na criação do seu podcast. E a primeira delas é o porquê que eu estou criando um programa. A primeira pergunta para quem está escutando a nossa live é por que eu estou criando um programa? Isso foi um post que nós fizemos no Instagram da Vertigem e a gente deixa 5 pontos para poder ajudar. Então é muito importante você saber o porquê que você está criando um programa, porque se não tiver muito claro, assim, no meu ponto de vista, né? Se não tiver muito claro o objetivo da criação do seu programa, ele vai se perdendo. Então, o Cauê conseguiu entrar. Tudo bem, Cauê? Beleza? Então, se você não tiver bem claro o porquê que você está criando o programa, isso vai te criar problemas lá na frente. Porque o podcast, ele é uma mídia que, assim, dependendo do que for, por exemplo, se um podcast nichado é muito mais fácil de poder ter penetração no mercado, porque você cria uma comunidade em volta daquele podcast. É um podcast que fala de Salesforce, é um podcast que fala de jogos antigos. Quando é nichado, que é direcionado para algum público específico, é mais fácil ter essa entrada, né? É mais fácil você fechar uma pequena comunidade. Então, esse nosso primeiro ponto que nós trouxemos é por que estou criando um programa. No nosso caso, nós criamos um programa porque a gente queria promover uma colaboração, porque a gente queria criar algo em comunidade colaborativa e que pudesse trazer o conhecimento de muitas pessoas. Até então é isso. A gente tem mudado muito porque a nossa visão do podcast tem mudado, mas para mim o primeiro ponto mais importante é definir o porquê que você está criando um programa. Seja porque você quer ganhar dinheiro, seja porque você quer só disseminar algum conhecimento, seja porque você quer criar explorar algum nicho específico. O primeiro ponto é por que estou criando o programa. O que vocês acham desse primeiro item que a gente trouxe? Por que estou criando o programa? Qual a importância dele para a criação de um podcast? Até era o que a gente estava discutindo, né? Qual é a finalidade do nosso grupo? Eu acho que é bem o que você falou. Eu vou até dar o exemplo pessoal. Aquele podcast lá que eu fiz no meu college, a gente não tinha um tema específico, a gente não tinha um público específico. E aí, com o tempo, a gente perdeu, se desfez, porque você precisa de uma direção para tudo, né? Você precisa ter um guia, você precisa saber ter uma razão para fazer isso. E a gente estava fazendo porque a gente achou legal, mas isso não é o suficiente, né? Então, quando você escolhe um podcast ou um projeto, você tem que saber o porquê é muito importante para você continuar seguindo e atingir ele. Então, eu quero falar sobre abrir a mente, quero falar de oportunidades. Eu acho que aqui a gente escolhe temas que é de abrir a mente, que, como a gente fala, né, explorar novos universos. Então, a gente literalmente explora diferentes temas, e isso é bacana. Agora, se você não tem... Você quer fazer uma coisa só porque você acha legal, talvez você não vá para frente, né, sem programar nada. Então, acho que é legal sempre pensar nisso. Né? Tem uma conexão aí com o propósito, né? Às vezes as pessoas acabam escutando o programa e seguindo o programa porque eles se identificam com o propósito deles, certo? Uhum. E tem o que é interessante é que aqui a gente está bem misturado, assim, falando de profissões, culturas, cada um tem a sua vivência, então é legal a gente fazer essa mesclagem, né? Trazer tudo pro podcast, porque aumenta o nosso repertório, a nossa bagagem também, né? E isso que é interessante. Mas até para você conquistar um público é o que a Ale falou. A gente tem que ter um podcast tem que ter uma direção, tem que ir para onde, saber para qual é o objetivo dele, para ele atrair o público dele também, né? Nesse caso, o porquê ele é muito importante mesmo. Então pro pessoal que está assistindo, e por enquanto a gente não recebeu mais dúvidas no chat, mas assim, eu acho que o primeiro ponto importante é definir o porquê que você está criando o podcast. É meio óbvio, parece óbvio, mas a gente vê por aí muitas pessoas criando podcast, simplesmente gravando os episódios sobre tudo, programas generalistas demais, e aquilo, quem acaba falando sobre tudo, acaba falando sobre nada, né? Porque Fala você sobre vai tudo competir. ao mesmo tempo, não fala sobre nada. Né? Exato. Acho que o porquê, quando a gente coloca o porquê a gente faz,
isso cria a personalidade e o porquê quem vai ouvir o podcast ouve o podcast. Então, se a gente cria porque a gente quer abrir mentes, porque a gente quer criar colaboração, o nosso público é quem quer a mesma coisa. Então, o porquê da gente faz, no fim das contas, vai ditar o porquê de quem ouve. Então, sempre quando a gente pensa, quando a gente está pensando em algum tema ou está criando algum roteiro, por que essa pessoa vai ouvir? Por que alguém vai ouvir esse episódio? Por que alguém vai seguir o Queda Livre para ouvir o Queda Livre? E aí, geralmente, a resposta vai ser o nosso porquê, porque é ali que a gente coloca a alma do que a gente faz. Então, no geral, as pessoas que querem abrir a cabeça, que querem coisas colaborativas e tudo mais, são as pessoas que vão ouvir. Então, no fim das contas, acho que isso dita tudo sobre o que você vai fazer. O seu público, os seus temas, todas as coisas que você... que envolvem o seu podcast, elas vão partir do seu porquê, né? No fim das contas. Exato. Eu acho que as pessoas, no geral, no geral é horrível falar, né? Mas todo mundo está nesse momento de pandemia procurando um porquê na sua vida, né? Procurando um motivo para seguir. Eu acredito que a pandemia mexeu com a cabeça de muitas pessoas e estão procurando uma razão, né, de existência, uma razão para trabalhar, ou por que tudo aconteceu e a pessoa fica com todas essas dúvidas, né? Então, eu acho que é bacana quando você vai construir um podcast ter isso em mente, né? Sim. Não só, em tudo na vida, né? É o porquê, né? Porque, assim, a gente for parar para ver, a pandemia, algum vírus causou toda essa destruição, né? Então, parou todo mundo, teve que ficar em casa, muitos cursos foram disponibilizados para a galera aí aperfeiçoar, né? Procurar reciclar nesse momento aí de quarentena. Então, esse questionamento, eu acho que nem a Priscila falou, todo mundo se fez, né? O porquê, porque o podcast realmente ele nasce dessa pergunta. A parada do propósito, ela ajuda a diferenciar o programa dos outros inúmeros programas que estão por aí. Porque a gente sabe que nós estamos num boom, a gente sabe que a gente está vivendo um boom de criação de programas, podcast, agora que os equipamentos, os softwares, a parada toda de gravação, edição e publicação, ela está mais acessível, tem muitos programas. E se você não estiver muito conectado com o seu propósito, cara, não vai, porque ele acaba entrando no limbo. Todos os dias nascem milhões de programas. Eu gosto muito do porquê, porque quando você define o propósito, eu faço isso porque eu quero disseminar um conhecimento que se conecta dessa forma com determinadas pessoas e tal, essas pessoas, isso vai gerar uma identificação dessas pessoas e elas vão acabar ouvindo o seu programa. Então, um programa muito generalista e talvez muito vazio de propósito do porquê, ele não vai vingar, porque... Ele não vai vingar porque ele vai entrar no limbo de milhões... ele vai entrar no limbo dos milhões de programas que falam sobre os mesmos assuntos todas as semanas, né? E para quem está assistindo a live, deixa um comentário pra gente no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida também, deixem uma dúvida pra gente. Eu vou passar para o nosso segundo item. O segundo item dos 5 itens que a gente trouxe para te ajudar a tirar o podcast do papel, o segundo deles é sobre o que eu vou falar, você definir o que você vai falar e de que maneira você vai falar. Esse é o segundo item esse é o segundo item que nós trazemos para você, para tentar ajudar você a estruturar esse seu raciocínio. Assim, você tem que definir qual é o tema do seu programa. Por quê? Porque é o que nós falamos, a gente acabou de falar um pouco sobre a questão do nicho. Podcasts nichados, eles têm maior penetração, porque eles falam diretamente para um público, talvez você cresça mais rápido, ele fecha uma comunidade de forma mais rápida, uma comunidade, e você consegue talvez evoluir com essa comunidade, evoluir com a parceria com essa comunidade, gerar produtos para essa comunidade. E de que maneira você vai falar, é importante você definir o formato do seu... O formato do seu programa. Por quê? Porque aqui a gente começa a falar de identidade do programa. Ou seja, a gente precisa definir o nome, a gente precisa definir a temática do programa, o nicho do programa. Então é importante definir que nicho que ele... esse daqui é um programa, eu já vi um programa eu vi recentemente um que me chamou a atenção, que era um programa só de construção
de móveis para casa. Então ele está falando com os caras que ficam montando móveis, com as empresas que vendem móveis e tal. Então é um podcast nichado. Então o ideal é você começar pela identidade visual do seu programa, definir o nome, definir uma temática, definir um nicho, porque aí você parte também já para definir um logo para o programa e definir de que maneira que você vai falar. Existem muitos formatos. Existem muitos formatos de programas. Eu tenho os mais famosos, né? Eles são aqueles de mesa de bar. Eu tenho programas de storytelling. Eu tenho esses de storytelling, eles basicamente têm uma produção um pouco mais aprimorada, mas eu tenho vários formatos. E aqui quando a gente começa a falar assim sobre o que eu vou falar e de que maneira, a gente está começando a explorar bem. A gente está começando a explorar exatamente a criação desse formato. Eu vou nichar ou eu não vou nichar? Como é que vai ser o formato do meu programa? Vai ser a roda de bar? Essa roda de bar é a roda que está em todo lugar. A maior parte dos programas nascem assim. Uma galera senta, eles definem um tema e ficam discorrendo sobre ele. No entanto, tem outros formatos que são menos explorados. Eu gosto muito do storytelling, porque estão surgindo agora vários podcasts explorando um pouco produções mais complexas, contando histórias, e que não necessariamente são só pessoas numa mesa falando sobre o tema, né? Eu acho que também a forma que você conversa depende muito para qual é o público que você atinge, né? Uhum. Então, isso você tem que tomar muito cuidado, porque você trabalhou tanto para criar um ideal para o seu podcast, e você vai usar um linguajar que não tem a ver com o seu público, você não vai ser tão atraente assim. Então, é bom você pensar nessa questão também. Quem é o público que eu estou falando e qual é a linguagem que eles usam, né? Então, eu vou usar uma linguagem mais técnica, ou seria, por exemplo, vou falar sobre técnicas de IT para uma pessoa que não conhece. Então, qual que é as palavras que eu vou usar? Então, você tem que mencionar tudo isso também, porque isso conta para você poder continuar ou não com o seu podcast. Exato. Acho que talvez até falar já que eu tô falando, vou aproveitar. Falar em questão de convidados também, que é uma coisa que quem você está trazendo para falar, quem que está falando, né? Então é importante você também ter credibilidade, né? Não adianta, dependendo do tema que você escolher, não adianta você pegar uma pessoa que não tem conhecimento ou, né? Se você não for um podcast de opinião, você só está dividindo sua opinião. Então, se for de notícias, se for de relato histórico, ou, enfim, essas coisas você precisa ter um pouco mais de credibilidade para não, né? Para não estar inventando também alguma coisa. Conhecer o seu público, né? Para falar com ele, falar com a linguagem, qual é o público que você almeja, né? tá querendo. Isso é muito importante. Pensa em quem que você quer atingir, né? Tem um povo aí que sabe fazer muito bem isso daí, né? Vide alguns chefes de Estado. Eles encontram o seu público-alvo e conversam direto para eles, né? Com muitos assessores por trás, né? Tem Sim. bons profissionais por trás e nem sempre eles usam da melhor forma. Tem uma outra pergunta aqui da minha queridíssima, digníssima. Amor, eu vou te dar um beijinho quando eu sair daqui pelas suas perguntas. Muito obrigado. Obrigada, viu? Que vocês acreditam que a pandemia Sim. e as suas consequências trouxeram um incentivo na criação de novos temas, episódios, contando com o fato de estarem ociosos a maior parte do tempo? Eu acho que se a pandemia não fez você parar e pensar e refletir sobre a vida, sobre temas, sobre questionar várias coisas, talvez a pandemia não tenha tido o real significado para você. Porque eu acho que essa pandemia veio para isso, né? Para fazer todo mundo parar e refletir sobre tudo, repensar. Então, por isso, daí que vem mais criação de novos conteúdos, novas ideias, e mais pessoas compartilhando conhecimento ou não, ou, né, as suas histórias, porque eu acho que só vem ensinamento com essa pandemia. Então, acho que é por isso.
Essa parada das conexões que a gente buscou durante a pandemia, as reflexões que ela permitiu que a gente fizesse, elas também geraram muitas reflexões também para os programas. A gente viu durante o tempo da pandemia, a galera estava mais conectada com o seu propósito, com as suas aspirações pessoais, e acabaram criando mais programas de podcast, acabaram definindo outros temas, fazendo outras reflexões, né? Eu costumo falar dentro de casa que a pandemia ela trouxe muito uma visão para o simples. Então você começa a enxergar o que realmente importa. Então as pessoas passaram a aproveitar esse tempo para pensar nesse tipo de coisa. Então a própria criação dos programas, quando a gente passa pelos 2 primeiros temas, que foram definir sobre o que eu vou falar e de que maneira, e o primeiro tema foi definir o porquê que eu estou criando um programa, tudo isso tem muito dessa parada da reflexão e da busca pelo propósito, né? Uhum. O que é relevante para as pessoas mudou, né? Então, temas que eram muito relevantes antes, talvez hoje em dia já não sejam tanto. E temas que não eram relevantes antes, hoje acho que ganharam uma relevância muito maior. Eu falo por mim até pelo tipo de podcast que eu consumo. Então, durante a pandemia, eu passei a consumir mais podcasts de política, mais podcasts de ciência, porque foram temas que, no fim das contas, ganharam mais relevância para mim e para o mundo de forma geral. Então, acho que isso tem tudo a ver com o que a gente escolhe para falar, para explorar, para pesquisar para o podcast, porque todo mundo quer falar sobre alguma coisa que seja relevante, né? Acho que nem a gente quer usar o nosso tempo pesquisando e elaborando uma coisa que as pessoas não dão tanta importância, e nem ninguém vai querer parar para ouvir alguma coisa que não. Então, acho que a pandemia mudou tudo e vai continuar mudando muito a forma como a gente consome qualquer tipo de entretenimento, assim, e conhecimento também. E da mesma forma que muita gente aproveitou a pandemia para maratonar séries, assistir os filmes que não conseguiu assistir, ler os livros que não conseguiu ler, o podcast acabou sendo prioridade para muita gente também, né? Eu mesmo não tinha o costume de ouvir tanto podcast assim, aí eu comecei a ouvir mais por conta da quarentena. Então, que nem o Rafa falou, foi um momento que as pessoas aproveitaram para criar podcasts com isso, para conseguir criar conteúdo, teve que ter referenciais de outros podcasts também. Então, a forma que a gente... os nossos hábitos mudaram também, né? Os nossos hábitos de consumo mudaram, então... É verdade. O podcast Eu ajudou acho assim, bastante. Todo mundo, eu acho que com certeza todo mundo teve alguma coisa, algum sentimento de querer mudar alguma coisa, de querer inovar ou fazer alguma coisa diferente com essa pandemia, eu tenho certeza. Mesmo que nem o Cauê falou, né, maratonar a sua série lá, ou alguém que foi procurar algum assunto que não tinha tanto tempo para pesquisar. Então, eu acho que esse momento foi reflexivo para todo mundo. Eu acredito que, de alguma forma, mesmo que não profundamente, no sentido de você se conectar com você mesmo, mas alguém foi procurar alguma coisa que fosse inovadora, ou então sentiu esse sentimento. E eu acredito que o nosso podcast também teve esse processo de transformação no sentido de ter essa pandemia, até porque ele nasceu na época da pandemia, né? Então, assim, a gente já começou a pensar o que seria interessante de falar, o que seria relevante, ou o que seria mais propício falar nesse momento, o tema, tanto que a gente se preocupa com a questão, vamos falar um pouco de um tema mais leve, né, para o final de ano, então vamos falar desse tema aqui, que eu acho que é importante, é mais denso, deixa para tal época. Então, eu acho que todo mundo trouxe essa reflexão, assim, e para o nosso projeto também foi bem essencial. Se você parar para pensar, o nosso podcast ele nasceu na pandemia, né? E só foi possibilitado por conta desses novos formatos de pensamentos. Porque cada pessoa nesse nosso podcast é de um lugar. A gente também a gente nem falou disso um pouco, mas a Charlie, ela fala de qual que é o nome da cidade? Codó, né? Codó, no Maranhão. Fica no Maranhão. Tá vendo, gente? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de junção de pessoas que são de lugares tão diversos, ele cria esse tipo de coisa. Então, a gente tá explorando muito e vivendo muito essa questão do propósito no nosso podcast. Acho que a pandemia veio para mudar mesmo a cabeça das pessoas, a maneira de se comunicar, principalmente de se autoconhecer, né? Então, foi uma forma de
autoconhecimento. Comentar do curso, o Reaprendizagem Criativa também inspirou a gente, né? Uhum. Eu não sei se foi necessariamente o curso que inspirou o Rafa, foi o Rafa que foi o pontapé, né? Que deu o pontapé para a criação do podcast, ou se ele já tinha esse desejo antes. Mas para muita coisa, para muitos projetos que o pessoal está desenvolvendo aí, também pelo nosso podcast, o curso ajudou bastante, né? Nesse momento, nesse ócio, em inspirar o ócio criativo na gente, na galera que até então tava, só ouvia a doença, pessoas morrendo, lavar a mão, álcool gel. Então, falar sobre criatividade, eu acho que foi uma coisa que ajudou, né? Que é um momento foi um momento de muito autoconhecimento, né, das pessoas que, eu acho que o primeiro momento que a gente ficou isolado, veio essa questão de você querer se conhecer e buscar novas coisas, novos conhecimentos, essa busca, né? E aí surge um novo meio de comunicação que estoura, né? A gente não quer mais só televisão, a gente não quer mais tudo que está passando, você quer ver novas mídias, você quer se comunicar de outras maneiras. E acho que foi graças à pandemia que esse espaço deu um boom, já existia, mas ele cresce muito durante a pandemia. Até esse movimento que o Cauê falou, da gente se encontrar num curso e a partir de um curso formar o podcast. Beleza, pessoal. Então, só repassando para quem está assistindo agora, nós trouxemos 5 perguntas que vão ajudar na criação do seu podcast. A primeira delas foi definir o por que eu estou criando o programa. Então, isso tem muito conexão com o propósito. É importante você definir por que você está criando o seu programa para poder tirar ele do papel, porque senão ele fica muito genérico, senão ele vai numa linha onde ele vai competir com programas que não são nichados e tem programas que já são gigantescos, que exploram muitos temas, que tem times bastante representativos. O item número 2, definir sobre o que você vai falar e de que maneira. Então, para qual é o público que você está falando? Sobre que assunto você vai falar? O seu podcast é um podcast de terror? É um podcast que vai ter histórias de terror para adolescentes de 20 a 25, para adolescentes de 15 a 20 anos, por exemplo, algo assim. E o terceiro item é entender quais os programas já existem com a mesma natureza do seu programa. Então, o nosso terceiro item é explorar um pouco, assim, quando você está criando o seu podcast, é muito importante você pesquisar, né, entender quais são os programas que já têm o perfil do seu programa, porque às vezes é um mercado muito saturado. Às vezes ele é um mercado muito saturado e você precisa tentar buscar algum tipo de diferenciação. Então, essa parada da pesquisa de mercado, ele busca um pouco o diferencial do seu podcast. Vale nesse momento, quando você está ouvindo, quando você está buscando que tipo de mercado explorar, eu trouxe um outro slide aqui para mostrar, que ele fala o seguinte, que ele fala assim, procure a forma comum dos programas que já existem. Então, a forma comum dos programas que já existem. Então, para quem escuta podcast há algum tempo, você tem lá o Nerdcast, você tem a Braincast, todos eles têm uma certa forma comum. Eles pegam alguns temas, tipo, se os dois vão fazer um programa de Star Wars, é um programa de mesa, de bar, você tem os convidados, eles acabam passando por uma pauta explorando esse tema. Então, a provocação aqui é assim, como é que você pode fazer isso de forma diferente? Então, procure a forma comum dos programas que já existem. Então, nesse item eu trouxe aqui, entenda o mercado, explore plataformas e padrões de outros países. Cria um formato diferente, criativo. Então, pessoal, qual é a importância da gente entender assim, os programas que já existem na hora de você criar o seu podcast? Também tem a questão, né, de tá todo mundo falando podcast. Por exemplo, na escola do meu filho falaram assim, vocês vão ter que criar um podcast de 3 minutos. Isso. A professora deu como trabalho, fazendo um podcast de 3 minutos. Como assim um podcast de 3 minutos? Não existe um podcast de 3 minutos. Então, muitas pessoas ouvem falar a palavra podcast, ainda não têm a menor ideia do que é, e falam, olha, façam, né? Então, não saber, essa questão mesmo, não ter explorado os outros, não ter uma ideia de como é esse universo antes de fazer, né? E fala para os alunos, para a garotada que ama isso, que com certeza faria
podcasts maravilhosos, mas dá o tempo, 3 minutos. O que Isso você é fala em 3 interessante. minutos? Mas a inovação, nesse caso, ela também está no formato, né? A inovação do podcast, ela também pode ser no formato, porque depois eu vou passar, posso passar um pouco esses links, mas tem uma receita de bolo, o Google tem um site muito bom de podcasts que ele tem alguns treinamentos mais básicos e tal, e aí tem um item lá nesse treinamento desse site, depois eu até passo, mas se eu não me engano, deixa eu dar uma pesquisada aqui, é Google Podcasters, não é isso, mas é Google Podcasts, é algum site gringo que é um site da Google, é americano, né? E ele tem aqui, ó, a Google o nome é Google Podcast Creator Program, né? Programa de criação de podcasters de podcasts do Google. E lá nesse site, eu vou colocar aqui no chat. Lá nesse site, ele tem um programa. Você consegue fazer você consegue assistir algumas videoaulas ensinando a tirar o podcast do papel. E aí, tem uma parte que eles falam muito de explorar periodicidade e calendário. Então, eles falam assim, ó, definir a periodicidade de lançamento dos programas, definir dia de lançamento dos programas, considerar a concorrência e definir o buffer. Então, eles falam de formato, tamanho do programa e frequência. Então, assim, formato, qual que é o formato do seu programa? É um programa de ficção. Então, eu vou contar histórias de ficção científica no meu programa. Qual é o tamanho dele? Aí vem uma parada que, assim, quanto mais curto, melhor e menos complexo. Então, para sua produção, tem essa variável. Então, conectado com o que a Priscila disse, quando você está buscando o diferencial do seu podcast e está comparando ele com os programas da mesma natureza, você se depara com a inovação talvez no formato, com a inovação no programa, porque todos os programas têm os seus ritos, os seus momentos. Talvez inovar não seja só no conteúdo, talvez seja no formato, né? Eu conheci recentemente uma pessoa que faz, inclusive, um podcast de 3 a 5 minutos. Então, ele estabelece para si mesmo esse período, né, do podcast dele, só que é diário. Uhum. Então, ele dá, tipo, dicas de carreira. Então, são insights curtos. E aí, todo dia tem lá, 3 a 5 minutos. E é uma coisa tão gostosa e prazerosa de consumir. E acho que talvez te traga tanto conhecimento, insight, inspiração, quanto uma coisa mais longa que você vai ouvir uma vez por semana ou uma vez por quinzena. Acho que o legal dos novos conteúdos que a gente está fazendo agora e vendo muito no formato digital é que você tem total liberdade para fazer formatos e jeitos totalmente diferentes. Então, é a mesma coisa com séries, filmes. A gente está vendo, tem série de 10 minutos do episódio, tem série de 1h30. Filmes de tipos diferentes. Enfim, acho que quanto mais a gente digitaliza o conteúdo, mais possibilidades a gente tem de fazer coisas diferentes. O que é legal, assim. Pensar diferente. Não só aproveitando, falando dessa questão de tempo, eu me lembrei agora, tem um ex-VJ da MTV, ele chama André Vasco. Ele tem um canal. Deixa eu pegar esse parênteses no Cauê. Ele falou: tem um ex-VJ da MTV, como se ninguém fosse conhecer o nome. Aí ele que se chama André Vasco. Fala, não, pô, aí se fosse um cara que não fosse conhecer. Ele tem um ex-VJ, é André Vasco. Pera, mas eu conheço. Vai, Cauê, tô brincando. Tem gente que não conhece. Não, então, ele tem um canal no YouTube, e ele também criou uns programas de 1 minuto no Instagram que chama 1 Minutinho, HUM Minutinho. E é interessante que ele pega, por exemplo, a história do papel higiênico. E ele explica tudo em 1 minuto. Outros assuntos também, porque o voto no Brasil é obrigatório. E é engraçado, o legal é que ele pega justamente todo o conteúdo, ele junta em 1 minuto, né? Porque, como a Priscila comentou, que a professora pediu para eles criarem esse podcast em 3 minutos, é bom que eles trabalham a questão
flexibilidade, sabe? Tipo, de não ser tão prolixo, acho, na hora da explicação. E aqui do nada eu lembrei desse exemplo aí. A gente tem um baita hábito de... Às vezes, quando a gente começa a explicar essas paradas, cara, é muito difícil você não incorrer em ser prolixo, né? Porque não adianta nada colocar um podcast de, sei lá, 3 horas. Por mais que o assunto seja interessante, eu acho que acaba ficando cansativo Fica também. chato, né? Às vezes fica então. chato. E tem muito da dinâmica, porque às vezes também não desenrola a conversa. Eu tava assistindo ontem, eu tenho assistido muito Flow, né? Pra quem, O pra Flow, todo eu ia mundo... falar do Flow, mas eu não sei se pegava mal falar. Não, pra todo mundo que é criado na Twitch aí, no universo da Twitch, o Flow é o que todo mundo conhece, né? E ontem, eu acho que no programa de ontem, cara, eles estavam fazendo um programa ontem e foi difícil desenrolar o assunto, viu? Porque eles começaram a conversar e o convidado não tava muito... Eu vou até entrar aqui pra ver qual era o nome do cara. Era um rapper, se eu não me engano. E eles começaram a tentar desenrolar o assunto e ele não tava muito aberto não é que ele não tava muito aberto, é que ainda tava meio desenrolando a parada. E foi difícil, eu vi, é o Choice, é um rapper bem conhecido assim e tal, de batalhas de rap e tal. E eu até abri sem querer. E de batalhas de rap, e tava demorando a desenrolar. No final acabou rolando, né? No final acabaram desenrolando o assunto, mas às vezes é difícil. Bom, pessoal, Porque então... lá eles têm todo o lance de deixar o convidado à vontade, né? Sim. Às vezes nem todo mundo fica à vontade de imediato. E falando desse item nosso que nós estamos pegando aqui, ó, o terceiro item é explorar um pouco a forma comum dos programas que já existem. O Flow, ele sai dessa forma comum quando ele cria um programa em que eles mesmos falam que eles não se preocupam muito com o horário. Então, eles vão lá e vão gravar com o cara no flow que rolar. Então, eles não ficam, esse é um episódio de 1 hora, um episódio de 1h30, um episódio de 2 horas. Eles têm programa de 4 horas, porque foi rolando a parada. Não tem roteiro, né? Eles mesmos dizem que não trabalha com roteiro, então deixa rolar. Tem um podcast que eu ouço de política e eles fizeram a cobertura das apurações das eleições, né? Primeiro e segundo turno, essas últimas eleições que tiveram. E aí era tipo ao vivaço, assim, então você ia ouvindo conforme eles iam falando. E o do primeiro turno, se não me engano, tem 7 horas de duração. Nossa! Então, cara, e eu sou muito viciada, né? Eu gosto muito mesmo desse podcast. Então eu não ouvi as 7 horas de uma vez, mas tipo, um dia eu ouvi 2, no outro dia mais 2 e tudo mais. Mas eles foram, tipo... saía o resultado de uma cidade, eles falavam, daí trazia uma pessoa para entrevistar sobre alguma coisa específica, sei lá, tipo, uma pessoa que era super referência em política com relação a alguma coisa específica. E aí eles faziam, tipo, mini entrevistas com essas pessoas, aí trazia outra pessoa e falava de outro município que saiu. Então, tipo, era uma coisa muito dinâmica. Você não sentia passar tanto tempo. E, cara, 7 horas de duração, e os caras jogaram lá e a galera ouviu. Então, assim, dá pra fazer coisas de 1 minuto a 7 horas sem perder público. A gente tem percebido nas pod pesquisas mais recentes que quem é mais velho de guerra no mundo do podcast, ele gosta do programa assim, quanto maior, melhor, né? Eu escuto podcast há pelo menos uns 8, 10 anos, 9 anos, né? E, cara, eu escuto e eu gosto dos programas que tem muito conteúdo, dos programas mais longos, 3, 4 horas. E eu tenho o hábito de escutar podcast em ações mais mecânicas, então no dia a dia. Então, quando você está faxinando a casa, quando você está lavando a louça, quando você está fazendo a bebê dormir, então todas essas situações são oportunas para você ouvir um podcast. E a galera que tá escutando podcast agora, que tem um perfil mais novo, né? Eles gostam de podcasts mais curtos. Isso é uma mudança de perfil que tá rolando. Gosto desses episódios mais longos aí também, tipo o Flow de 4 horas. Para mim depende muito. Por exemplo, depende do tema. Tem certas coisas que eu gosto bem curtinho, bem rapidinho mesmo, porque tem assuntos assim que você vê que dá para ser explorado assim bem rápido, né? Só que aí vai depender do meu interesse em determinado tema, né? Porque, por exemplo, tem temas que você sabe que não dá para ser abordado em 3 minutos, né? Mas tem outras coisas, por exemplo, podcast de inglês, né? Eu gosto de ouvir esses que tem 5 minutinhos, que é o tempo que eu tô ali lavando alguma coisa, colocando roupa para lavar, enfim, aí eu vou ouvindo ali, mas para parar mesmo assim para ouvir não dá, né? Mas tem temas assim que me interessam mais especificamente, que aí pode ser 2 horas, 3, que
passo o tempo que for ouvindo. Eu até ouço com 2, 3, 4 horas, se o tema for legal, vamos embora. Mas eu peguei um costume de colocar a velocidade no 1,5, 1,75. Eu também Aí sempre ele faço vai isso. agilizando. Eu assisto tudo, eu ouço tudo, principalmente que é conteúdo, aula, a não ser que eu não entendi, aí eu coloco na velocidade normal. Mas vídeo, meu, costume. Vídeo, Mas, podcast não, né? Eu não sei nem se dá para fazer essa. Acredito que dá, né? De mexer na velocidade no tá, Sim, os Spotify. opa. nossos mesmos, inclusive, eu ouço na velocidade. Não, eu peguei o costume só pelo YouTube mesmo. Ô, Cauê, eu tenho uma Não. tática muito boa, que é pra escutar podcast em inglês, conectado com o que a Charliane tá dizendo, que Uhum. funcionou muito pra mim, que foi reduzir pra 0,75, reduzir a velocidade, quando é um podcast de Pra inglês pronúncia, muito, né? muito complexo, que os caras falam muito rápido, você diminui a velocidade do podcast e você consegue entender melhor a pronúncia. Então, pra estudar inglês, diminuir um pouco a velocidade é uma parada legal. Não, isso Verdade, eu gosto disso também. para estudar Quando a eu percebo que é pronúncia. muito rápido. Exato. Pessoal, então eu vou pular pro nosso quarto ponto, beleza? Vai lá. Ó, então, recapitulando, deixa eu ver, nós estávamos no item número 4, né? Então, pessoal, seguinte, o item número 4 que nós trouxemos é definir qual é o diferencial do seu podcast. Cara, frente a tudo que já tem no mercado, a gente acabou passando um pouco por esse ponto anteriormente, mas tem uma frase que a gente costuma falar, é que assim, para você lembrar-se que você é a única pessoa a falar da sua experiência do seu jeito. Então, tem muitas pessoas que quando começam a fazer o podcast, eles falam assim, pô, mas eu vou fazer um podcast falando sobre construções verdes, falando sobre moda consciente, que foi o episódio que os episódios recentes que a gente acabou de fazer. Tem muitos episódios em vários programas mais consagrados que falam de construções verdes, mas não são todos que falam de construções verdes com a sua ótica. Então isso tem muitas pessoas que começam podcasts, eles têm esse medo de querer não fazer um conteúdo que já foi feito por alguém. Só que esse conteúdo com a sua visão de mundo, da forma como você pensa, afinal, o que diferencia nós uns dos outros é a nossa visão de mundo, ele não foi feito. E às vezes a pessoa que está te escutando, ela gosta de escutar da forma que você fala. Ela gosta da sua experiência. Criam-se comunidades porque eles gostam daquele núcleo, certo? Então, nosso quarto item é definir o diferencial do seu podcast. Lembrar-se que você é a única pessoa a falar da sua experiência do seu jeito. Então, eu falo que eu sou contadora de história, né? Sou uma storyteller. Então, quando eu morava lá nos Estados Unidos, lá em Dallas, tipo, minha vida era normal, sabe? Eu ia pro college e tal. Mas a minha amiga, todo dia ela mandava mensagem perguntar como foi seu dia? Como foi seu dia? Só que ela não perguntava só por educação, né? Pra saber se eu tava bem. Ela queria saber o que aconteceu. E aí eu falava, tipo, eu sou atrapalhada, então sempre tem alguma história pra contar. Eu sempre tenho alguma... Você pode perguntar qualquer situação, sempre tem alguma coisa que aconteceu. Aí eu falei, mas por que você perguntou pra ela? Eu falei assim, mas é que a forma que você conta é muito engraçada. Tipo, sabe, pra minha vida pode passar uma coisa normal. Se eu viver a mesma coisa que você, não vai ser tão legal quanto ouvir você contar. Então, é bem isso que você falou, né? A forma, às vezes, as duas pessoas vivem a mesma coisa, mas são visões diferentes, ângulos diferentes, e até mesmo a forma como cada um conta. Depende, tipo, se a pessoa... Olha eu, italiana, aqui, metindo a mão. Gosta de conversar e, né, gosta de... Eu sempre tenho alguma coisa para conversar, mas nunca vou ter uma coisa, ai, nada aconteceu. Eu sempre tenho uma coisa para falar, falo sempre, Uhum. e acho que é da pessoa, né? Então, a forma como que nem você falou, da forma que a gente conta, com quem conta e tal. Tem até um exemplo disso no nosso próprio podcast, né? A gente fez esse de construções verdes. E aí eu mandei para vários amigos meus ouvirem e darem o feedback. E aí um dos meus amigos, que foi o que inclusive entrou em contato com o Noyuki para fazer um projeto, enfim. Ele falou, cara, eu manjava muito de construções verdes, porque, tipo, isso é muito importante para minha família. Tipo, eu estudei numa escola que era meio verde, então, tipo, a gente foi... eu vivi muito daquilo que vocês falaram por
cara, quase toda a minha vida e tudo mais. Uhum. Mas, meu, achei o máximo do jeito que vocês falaram, não sei o que, tipo, o jeito que o entrevistado de vocês falou, achei demais, vou tentar contratar o cara. Então, tipo, pô, é uma pessoa que teve um background relacionado a construções verdes basicamente a vida toda, e o nosso episódio de 1 hora, sei lá, ou acho que nem 1 hora teve, tocou nele de uma forma que, enfim, pode gerar um negócio até, e impactar a vida de 2 pessoas diferentes. Uma que vai ter uma casa totalmente nesse sentido, e outra que vai fazer um negócio. Então, assim, não necessariamente porque o seu público já sabe muito do assunto, significa que o seu podcast vai ser desinteressante para eles. Assim, é muito o que vocês falaram. A forma como a gente fala, como a gente coloca, é diferente de tudo que as outras pessoas muito provavelmente já viram ou ouviram. Verdade, verdade. E, cara, e eu vejo no dia a dia, eu vou imitar a Lê. E eu vejo no dia a dia isso barrando muitas pessoas. Eu vejo isso no dia a dia barrando muitas pessoas. As pessoas deixam de produzir conteúdo porque elas acham que o conteúdo que ela vai fazer já tem muita gente fazendo. Cara, tem espaço. Eu tinha um chefe que ele costumava falar que tem espaço para todo mundo no mercado. Se você for autêntico, com certeza vai ter o seu espaço. E então, se você está querendo produzir algum conteúdo e você acha que o mercado está um pouco saturado, é óbvio que você não vai ignorar alguns fatores de mercado para poder formatar a sua visão. Mas a forma como você fala daquilo que está sendo tratado é diferente da forma da maioria das pessoas, de todas as outras pessoas, porque você é um ser único. Este conselho foi para mim, Rafa. Meu Deus. Muito obrigada. E aquela história, né? Se impactar uma pessoa, o trabalho já tá fazendo a diferença, né? É verdade, cara. Que nem o exemplo do amigo da Cibele, poxa, fez a maior diferença. Uma Muito legal. pessoa que fechou um negócio com o Noyuki. Show. Ou O seja, Noyuki, que só se para quem não interessou sabe, é pelo um membro assunto. também do nosso podcast, né, Gaui? Então, só faltou esse parênteses, né? E, enfim, impactou uma pessoa, o nosso trabalho já está fazendo a diferença. E eu gaguejando aqui. A ideia nossa é realizar essas lives semanalmente, explorar essas paradas do podcast e abrir muito pra galera que tá querendo fazer podcast também, porque como a gente tá rodando muito e apanhando muito das coisas, do processo de gravação, do processo de edição, procurando músicas, lidando com direitos autorais, essa parada toda, a gente tem muita coisa pra compartilhar e tem muita gente pra trocar ideia, além das pessoas que também a gente vai acabar entrevistando ao longo do caminho. Pri, você tá aí ou você é um print congelado? Voltei. Eu caí, mas voltei. Você quer... Eu vi que tem uma pergunta aqui que teve uma pessoa que está assistindo que colocou que às vezes fica com medo de se falar e ser mal interpretada. Vocês estão me escutando? A Maíra, Sim. Lopes.mar, ela colocou assim: é difícil falar do seu jeito e ser interpretado da maneira que você gostaria. Também é um exercício. Fato. É um exercício, porque você Sim. tem que passar a mensagem de maneira transparente. Também é um exercício de transmissão de pensamento, né, Pri? A gente tem que se preocupar com isso sim, é muito importante. Mas ao mesmo tempo que você se preocupa, fala de coração. Sempre quando você fala do coração, quando você é verdadeiro no que você está acreditando, as pessoas vão te entender. Quando tá vindo assim do coração, quando você parece até uma coisa meio de Disney, né? Falar, o que vem do coração. Mas quando aquilo lá é verdade para você, quando é uma coisa que você acredita, as pessoas vão acreditar também no que você fala e não vão se sentir ofendidas, né? Mas sim, tem que sempre ter essa preocupação. Por exemplo, hoje eu estava na piscina e tinha uma criança que ela tem o transtorno do autista. E eu fiquei assim, gente, como que eu vou falar com os pais dessa criança, né? Eu vou poder pegar e falar, ele é do transtorno autista, ou se eu chegar e falar se a criança é autista. Aí eu acho que nesse caso a melhor coisa que tem para fazer é você pegar e perguntar. Eu falei assim, olha, eu conheço, trabalho com isso, tudo. Como que vocês se referem, né? Que ela falou, minha criança é especial. Eu falei, que bom, é esse o nome que vocês dão? Porque quando a gente tem a humildade de falar o que a gente quer e não ter medo de perguntar para a pessoa se ela não está sendo ofendida, não está se sentindo ofendida, a gente não vai ter problema com isso, tá? É o meu conselho. Eu, como professora, eu sempre tentava fazer isso, assim, eu falava, olha, eu uso, às vezes, por exemplo,
foi muito engraçado porque eu sou de São Paulo e eu moro no Rio de Janeiro. E tem um vocabulário enorme, muito diferente do Rio para São Paulo. Por exemplo, em São Paulo a gente fala merda para tudo. E eu ainda sou professora de francês que a gente fala merda para tudo. No Rio de Janeiro a palavra merda é muito forte. Então eu tinha que explicar o contexto. Fala, gente, se saiu merda aqui, me perdoem, tá? É porque eu sou de São Paulo. Então, quando a gente está falando para um público, sim, a gente sempre vai ter que ter essa preocupação. Só que se você tiver humildade de sempre se explicar, de explicar a situação, explicar o contexto, acho que tira de letra. Eu acho um pouco difícil porque você se fazer entendido. O mundo de hoje ele é um pouco nocivo, eu acho, assim, pessoalmente, né? Eu acho um pouco nocivo, que a parada é meio. A própria internet, né? A própria internet não é uma parada muito, muito amistosa. Então, você emite hoje sua opinião, tirando o fato de que a gente está mudando de opinião o tempo todo, porque a gente vai evoluindo, você vai criando experiências. Então, não sei, eu tenho opiniões que quando eu era mais novo, elas já mudaram completamente hoje. Então, você é um ser em constante evolução. Só que a internet é dureza, né? Ela não te dá essa margem. Então, eu acho pertinente o ponto da Maíra, que é um pouco essa parada de se fazer de se fazer entender, porque às vezes como a empatia, né, buzzword, tá muito em alta falar da tal da empatia, e as pessoas às vezes não têm esse tipo de empatia para tentar entender um pouco o seu ponto, e tem muito um ambiente muito nocivo que, né, Essa que não. questão eu acho um ponto fundamental, que é uma coisa que eu pego muito para mim, né? Tipo assim, a gente nunca vai agradar todo mundo, nunca. Essa é uma coisa que eu tenho sempre em mente. Então, assim, se eu tiver alguma mensagem ou alguma coisa que eu tiver vontade, e aí eu falei Uhum. que aquilo que o Rafa falou foi um incentivo para mim, porque de uma certa forma eu deixo de fazer muitas coisas que eu quero justamente por pensar, né, como é que, por exemplo, eu vou saber lidar com as críticas que eu vou receber em relação a isso, porque eu sei que vão ter, porque ninguém vai concordar 100% com você. Na verdade, nem todas as pessoas vão concordar, né, com Uhum. você. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Uhum. Cara, eu não vou agradar todo mundo, ninguém vai agradar todo mundo. Então, é uma Uhum. coisa que a gente tem que ter com a gente e passar o que a gente quer passar, né? Inclusive, essa mensagem é para mim mesma. Que legal. Eu acho que o formato do podcast também, ele dá um pouco, talvez menos margem para essa má interpretação do que outros formatos. Porque você tem ali o tom de voz, o jeito que você está falando. Acho que talvez uma comunicação escrita, a chance de você ser mal interpretado é maior até. Mas acho que para quem está ouvindo e tem a pretensão ou faz algum tipo de podcast, eu acho que é legal ficar atento para coisas que talvez possam ser mal interpretadas e talvez explorar aquilo um pouquinho mais. Então, supondo, vamos supor que a gente tem um convidado, o convidado falou alguma coisa que na hora você saca que aquilo pode meio que ser mal interpretado. Talvez fazer uma pergunta que instigue a pessoa a se explicar um pouco melhor, a trazer um pouco o ponto de vista dela daquilo de uma maneira mais ampla, talvez facilite a pessoa já se explicar de antemão e quem está ouvindo não interpretar aquilo de uma maneira super pejorativa ou equivocada até com relação ao que a pessoa falou. Indo para os nossos finalmentes, eu passo para o nosso quinto item. Eu vou apresentar aqui para vocês o nosso quinto item, que é definir quais os motivos para que meu público queira ouvir o meu podcast. Então, eu tenho um ponto aqui que ele está muito conectado com tudo que a gente falou, que é conectar-se com o seu propósito de concepção do seu programa. Eu vou repassar todos os itens para a gente poder encerrar. Eu vou repassar todos os itens para a gente poder encerrar, mas basicamente hoje nós falamos. Deixa eu voltar aqui. Hoje nós falamos de. Deixa eu fechar aqui. Cadê os itens? Espera aí que meu PPT deu uma travada aqui. Ó, são 5 perguntas que vão te ajudar na criação do seu podcast. Então, passando para a nossa última, nós temos a primeira delas, definir o porquê eu estou criando o programa. Segunda, sobre o que eu vou falar e de que maneira. Terceiro item, quais os programas já existem com a mesma natureza, que é investigar quais os programas, quais são os formatos, tentar se diferenciar um pouco, porque já é um mercado que está bastante saturado. Procurar a forma comum dos programas que já existem. O quarto item é qual o diferencial do meu podcast em relação aos outros, e o quinto item é quais os motivos para que o meu público queira ouvir o meu podcast. Além disso,
Eu acho que esse é o último item, então a gente para aqui nesse cara. Quais são os motivos para que o público queira ouvir o meu podcast? O que vocês acham que quando uma pessoa está criando podcast, ela precisa buscar esse tipo de pensamento? Eu acho que se você for pensar, tudo que a gente conversou é baseado nisso, né? Uhum, Então, é você ter alinhado qual que é o seu objetivo, é você alinhar qual é a mensagem que você quer, com a pessoa que está ouvindo, e a linguagem também, eu vi que a sua adorável esposa respondeu ali a entonação também, que vale contar. Então, o que vai fazer o seu podcast para fazer uma pessoa se conectar? uhum. Além disso, uma coisa que a gente falou sobre credibilidade, você passar a informação correta, você trazer convidados que saibam falar. Então, acho que combina tudo que a gente falou para você ter um podcast que, né, seja atraente para o seu ouvinte. Então, Uhum. você estude bem o público, você entenda. No caso, quando você começa, você tem que fazer teste. Sempre tem um teste, porque não tem como uma receita para, né, ter um sucesso ou não, ou para acertar ou não. Então, Legal. fazer teste, ver o que funciona, o que não funciona. Então, acho que tudo que a gente contou um pouquinho, contar o seu lado, ver os outros ângulos, manter a conversa aberta para funcionar, acho que seria isso. Muito Assim. bom. Eu queria agradecer o Eduardo _Reis, que começou a seguir a gente. Muito obrigado. E alguém mais, pessoal? Vocês querem falar um pouco sobre esse último item? Esse último item amarra tudo, né? Entender, criar motivos para que o seu público queira realmente ouvir o seu podcast, né? Agora que eu vi minha mão mexendo depois de novo, eu falo muito, eu tô muito falhando. Eu acho que Eu vai. vou fazer um emojizinho da mãozinha, assim, ó. Nosso emoji exclusivo, tá, gente? Depois a gente publica o emoji dela, assim. A italiana. Eu acho que vai muito da identificação do propósito. Se o público ele se identificou com o propósito do nosso podcast, então eu acho que já é o pontapé para a gente conquistar as pessoas a ouvir o nosso conteúdo, né? Pensando assim, que o Queda Livre é um podcast colaborativo. Acho que essa palavra, ela resgata muito me fugiu a palavra, mas tipo, convida as outras pessoas a, como assim colaborativo, sabe? Então, resumindo, acho que é essa identificação com o propósito, né? Se a gente tem um propósito bem definido e o ouvinte ele captou o nosso propósito e ele se identifica com o nosso propósito, Uhum. eu acho que o resto acaba fluindo, essa relação, essa conexão do podcast da gente com os ouvintes. Eu não sei qual é a pergunta. Aí. Olha só quem chegou. E aí, dona Nath, Eu tudo falei, bem? gente, vai ser Chegou quem muito. estava faltando. Todo A Liv podcast, também, né? A Liv todo também. podcast ele tem quem chegue, ó, o podcast tá, ó, o programa tá, a live tá com 1h34 e a pessoa chega no momento 1h34 depois que nós passamos pelos 5 itens. É isso aí, gente, ó, a diversidade aí. Mas boa, agora responde aí, Nath, a pergunta para a Nath, já que ela não estava com a gente. Faz as 5 perguntas para ela e ela vai responder. Vai, cadê a animação? Fala, eu falo tudo agora. Ô, Cauê, Repete tudo, o debate, volta todo o debate aí. antes da Nath começar, eu vou só fazer o complemento. A Maíra deixou aqui, assim, pro Cauê, até mesmo o tom de voz e a entonação. É bem atrativo e intrigante, Cauê. Sim, é verdade, com certeza. A entonação, o tom de voz. A Cibele que fez esse parênteses também, né? A forma que a gente. A maneira que a gente fala, né? Isso tudo repassa pro ouvinte, né? Exatamente. Nath, você deixou uma pergunta no chat. Quer fazer ela aí para todo mundo? A gente encerra com a pergunta dela, porque ela chegou no minuto 1h34. Vou deixar aqui registrado no chat. O bullying. A minha pergunta foi qual é o seu maior desafio em fazer podcast, né? E aí, gente? Como é? Não entendi a pergunta. Qual o maior desafio que nós temos para fazer podcast?
Para mim, eu acho que é, por exemplo, colocar ou talvez ativar mais a minha questão de criatividade no sentido de, tá, beleza, como é que eu posso ser mais criativa dentro da equipe que faço, posso ser mais criativa, ou então o que está me impulsionando a ser muito mais criativa dentro do podcast e ser mais colaborativa, no sentido de que eu posso dar o meu melhor. Então, acho que para mim esse é um dos maiores desafios, assim. Eu acho que me expor nem tanto, porque agora eu acho que isso já diminuiu mais um pouco, mas é a questão de como é que eu posso ser mais criativa, mais colaborativa, fazer a coisa acontecer de uma forma mais fluida, sem que eu me pressione tanto. Então, para mim, esse é o meu maior desafio. E me sentir desafiada também, né? Até a colocar o melhor de mim no projeto. Vai lá, Lê. Relax, Charlie. Eu quero saber o desafio de todo mundo, porque eu cheguei agora. Eu acho que, na verdade, tratar um pouco. Depende. Assim, essa questão é pessoal, né? Então, depende da ansiedade. Por exemplo, tem muita gente que quer ver a gente já tá estourando. Só que a gente tem que lembrar que é um processo, é uma escada, tudo é um teste. Podia ser rolante. Mas, tipo, assim, é um caminho que a gente vai. Então, assim, eu acho que depende da expectativa que cada um criou próprio, mas um desafio coletivo talvez seria bater o horário de todo mundo, pelo fato de ser um grupo até assim grande, para achar um dia, um horário que todo mundo bate. Né? Às vezes é questão de tema, escolha de tema, a gente discute, assim, fica na dúvida qual começa. Então, apesar de não ser uma briga, não ser uma discussão, eu acho que é um desafio para a gente lidar, mas assim, que até agora não deixou de ser, não impediu a gente de fazer nada. Eu queria pegar esse gancho da lei e falar que, para mim, o maior desafio é convergir a cabecinha de todo mundo. Porque todos nós, como a gente já falou várias vezes aqui, a gente tem backgrounds muito diferentes, interesses muito diferentes, e todo mundo tem a cabeça muito cheia, muito rápida, todo mundo tem muita ideia, todo mundo tem esse perfil de criatividade, né? Eu acho que até o nosso grupo nasceu daí. E aí, às vezes, convergir um monte de bolhas de ideias que saem da cabeça de todo mundo é o mais difícil e também o mais gostoso do podcast, no fim das contas. É o desafio, mas também é o prazer de fazer acontecer. Aproveitando, super concordo com a Cibele, bater as ideias aí, eu acho que é um dos maiores desafios. A gente somos pessoas espalhadas por vários lugares aí do país, né? Então, cada um tem a sua cultura, tem a sua crença, tem o seu ponto de vista. E o legal é isso, a gente saber conciliar todas as ideias e poder encontrar um ponto em comum para aquele trabalho, né? E trabalhar isso no dia a dia é um desafio que a gente até o momento a gente está conseguindo fazer bem, né? O maior desafio é bem, bem primário mesmo. Eu acho que a ter as ideias divergentes eu amo, eu adoro ter essa divergência, gosto, curto pra caramba. Mas o meu maior desafio mesmo é a tecnologia, é lidar nesse mundo tecnológico, Twitter e vai para Slack e depois quando vocês fazem reunião eu uso aquele de ir andando, ai meu Deus, eu ainda estou no tempo do Giselosa, odeio Giselosa, mas adoro tudo que é novo, tudo que é tecnológico, mas eu demoro um tempo ainda para entrar. Esse é meu maior desafio. Assim, né? Às vezes eu pego, calma, cadê o link do podcast? Eu quero acompanhar e querer ver tudo. Eu acho que é por aí meu desafio. Aprender o novo. Eu acho que o meu maior desafio com o podcast. Eu acho que o podcast tem desafios, mas eles são muito mais pessoais do que coletivos, assim. É para a gente aprender a lidar com a gente mesmo. Então, a gente quer uma coisa, quer dizer, eu, né? Quero uma coisa e vou lutar por ela. E vocês sabem como eu sou. Então, às vezes eu sei que é complicado lidar com egos diferentes, com focos diferentes, mas no fim é um foco em comum, mas eu acho que o maior desafio é o próprio ego. Eu acho que assim, para quem está assistindo a gente, quem vai assistir a gente, né, e está assistindo, eu acho que o maior desafio
Para a criação de podcasts, para mim é a criação do time e a criação da comunidade, do pensamento de time e comunidade. Por quê? Porque usualmente sozinho é muito difícil você ir longe sozinho. Você, né, aquela frase clássica, mas você até vai rápido, mas você não vai longe, porque a criação do podcast ela dá trabalho. Porque você não simplesmente começa a falar, você pode simplesmente começar a gravar o episódio e sair falando, e pode até dar certo, dependendo, mas não é todo mundo que tem. Mas para uma produção mais bem elaborada, você precisa. Para uma produção melhor elaborada, você precisa de roteiro. Você precisa trabalhar essas publicações dessa rede nas redes sociais. O trabalho de edição, vocês acompanham o trabalho de edição que a gente tem com cada um dos episódios. Geralmente, é assim, você consegue fazer um episódio editado com tempo mais restrito? Consegue. Só que a gente, para cada episódio de 1 hora e meia, a gente gasta umas 16 horas de edição. Eu já vi tempos menores, mas é porque você corta todos os trechos, você sonoriza, você masteriza. O Spotify ele não aceita determinados volumes, o YouTube não aceita determinados volumes. Tem todos agravantes que, para mim, em cada uma dessas disciplinas dentro de um podcast, eu não estou querendo burocratizar a criação de podcast, mas eu estou dizendo que, para mim, a maior dificuldade é ir longe com mais pessoas. Por quê? Porque você precisa se conectar com pessoas que querem a mesma parada, que têm o mesmo propósito, para tentar ir longe. Porque sozinho é muito difícil. Então, a maior dificuldade que eu vejo é criar o time que vai tocar o podcast, procurar mais pessoas que toquem o podcast junto com você. Porque sozinho é muito mais difícil de você fazer as coisas. Então, o psicológico do sozinho, eu acho que é mais difícil. É muito mais. O trabalho é mais duro. Você vai ter que. É mais artesanal, né? Se você pode compartilhar o risco, compartilhar as dores, as alegrias com outras pessoas que têm o mesmo propósito, você consegue fazer isso. Você consegue otimizar o tempo de todo mundo. Então, eu acho que eu queria agradecer a todos vocês do nosso podcast que participaram, que dispuseram seu tempo. A primeira vez é muito mais turbulenta, mas depois a gente vai acostumando. A ideia é fazer essa live semanal para a gente compartilhar uma série de questões com relação à criação de podcasts. Queria também agradecer quem assistiu e quem ainda está assistindo o programa e dizer que se vocês têm dúvidas, vão mandando para a gente ao longo da semana, levantem as dúvidas. Se vocês querem ideias, eu estou criando um podcast, eu quero uma ideia de onde posso buscar músicas, como eu posso editar, como eu posso criar o programa, como eu posso dividir, a gente vai abordar, a gente vai fazer algumas lives algumas brincadeiras, falando um pouco dos temas que a gente curte e tal, mas também muitas lives técnicas, falando sobre onde buscar música, como cortar, como editar. A gente pode também ensinar algumas ferramentas, a gente tem muitas ferramentas de produtividade. A gente tem um mundo para conversar nessa live, é por isso que a gente idealizou ela. Então, muito obrigado para quem participou, muito obrigado para quem assistiu. Aqui na sequência do nosso encerramento, a gente deixa todas as nossas redes. E é isso aí, gente. Quem curtiu a live, dá uma seguida na nossa página. O nosso tweet, por enquanto, é Rafa Máximo BR. Depois a gente acaba partando para um tweet só do podcast que é da Livre, mas vamos se ajudando, gente. E boa semana para todo mundo, beleza? Beleza. Até mais, valeu, gente. Galera. Valeu. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.